Olá, crianças, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá certo? Continuaremos as nossas aulas via online, porque a gente precisa ficar mais um tempinho em casa. Quero dizer para vocês que tomem todo aquele cuidado, tá certo? Que a gente já conhece há um tempo. Lavem as mãos, tenham cuidado com a higiene. Se sair ao voltar, tome aquele banho, troque a roupa. Sempre que não tiver como lavar as mãos, usem álcool em gel nas mãos, tá certo? E vamos mantendo este contato. E eu quero dizer para vocês que dúvidas, podem voltar ao vídeo, podem fazer perguntas para a tia Camila, tá certo? Que eu vou mandar para vocês no grupo. Separem aquele tempo para vocês estudarem, tá certo? Os vídeos eles serão enviados todos os dias pela manhã. E eu quero que vocês me deem um retorno, tá certo? Que vocês estão realizando as atividades. Quando estiver realizando a atividade de português, manda uma foto realizando a atividade de português, tá certo? Não precisa ser vídeos, é só para me registrar que vocês estão fazendo as atividades. Como uma chamada, tá certo? Eu dou a aula de cá, vocês realizam a atividade de vocês do lado de lá e vocês vão me mandando um retorno. Tia Camila, fiz tal atividade. Tia Camila, fiz tal atividade. Aí eu vou botando só o okzinho aqui e quando voltar a gente faz as correções, tá certo? Vamos à nossa aula de hoje, gramática, certo? Página 26 e 27. A gente vai tratar sobre acento agudo e acento circunflexo. Na página 26, a gente vai ter o texto de que são feitos os CDs. Brevemente, vocês façam uma lida e eu vou dar uma pequena explicação de como é feito CDs para vocês. O CD é constituído de policarbonato. Policarbonato ele é um plástico muito resistente, tá certo? Esse plástico ele é aquecido e resfriado. Coloca-se camadas de níquel dentro, de alumínio e outra camada de óxido. Ele ficará transparente e o alumínio serve para dar aquela luminosidade que dá atrás, que a gente vê o CD refletir, tá certo? O CD tem um formato padrão, que ele é redondo com um buraquinho no meio. Ele serve para gravar músicas, atividades, toda essa parte tecnológica, tá certo? Ele serve para gravar. A gente vai ter alguns tipos de CD. CD-DA, CD-ROM, CDI, CD-ROM e DVD. Todos esses servem para gravações, tá certo? Nesse texto, vai trazer uma palavrinha um pouquinho desconhecida. Acredito eu que vocês não conheçam. Mas quem conhecer, muito bem. Mas quem não conhecer, vou trazer agora para vocês. A palavra é nanômetros. O que é nanômetros? Nanômetros é uma unidade de medida. Lembra que a gente conhece os metros, quilômetros, tá certo? Pronto. Nanômetro é uma unidade de medida. Na página 27, traz assim: as palavras abaixo foram transcritas do texto, mas sem a devida acentuação. Volte no texto, releia as palavras e coloque os acentos adequados. Então, aqui a gente vai ter constituído, plástico, espécie, microscópio, alumínio, superfície, concluído, metálico, será, eletrólise, níquel, óxido, último, acrílico e área. Então, essas palavras vocês vão olhar no pequeno texto, como elas estão escritas, e colocar o devido acento, certo? Você pode perceber que todas as palavras possuem o acento agudo. O acento agudo, ele é usado para indicar que as sílabas é tônica e que a vogal tem um som aberto. No texto, você pode ler que apenas uma palavra possui acento circunflexo. O acento circunflexo é usado para indicar
que a sílaba é tônica e que a vogal tem um som fechado. Então, vamos lá. Para acentuação aguda e circunflexo. Vocês sabem como é o acento agudo? Ele é um tracinho assim, em cima da letra, tá certo? E o acento circunflexo, ele é um eixinho fechado em cima da letra. A acentuação, ela serve para demonstrar qual é a sílaba mais forte. Então, o acento, ele sempre estará na sílaba mais forte. O acento, ele pode ser numa consoante? Não, o acento, ele é sempre numa vogal, tá certo? Identifica o timbre das vogais. Então, o acento, ele serve para identificar o timbre das vogais. Se ele vai ter um som aberto ou se ele vai ter um som fechado. Diferenciar o sentido das palavras também. Certo? Eu trouxe para vocês aqui as palavrinhas vovô e vovó. Como é que a gente sabe diferenciar essa palavra? Então, vovó, ela vai ter o som aberto, então ele é agudo. E vovô, ele vai ter um som fechado, então é circunflexo. Vovó será agudo, vovó. E o vovô será circunflexo, vovô, tá certo? Então, a gente sempre terá o acento agudo nas vogais que a gente tem um som aberto. Agudo, aberto. A, E, I, O, U. E quando usamos o circunflexo, o fechadinho, será A, E, O, tá certo? Vou trazer algumas palavras para vocês, onde ela pode mudar o sentido, caso não possua o acento, tá certo? Vamos lá? Saia. Saia de vestir, saia rodada, certo? E quando a gente coloca o acento agudo, esta palavra, então, quando a gente coloca o acento agudo, ela vai ser saía. Então, saía de sair, tá certo? De sair, sair de uma porta, sair pela porta, ou seja... então, a gente vai mudar o sentido da palavra. Antes era saia, e quando eu coloquei o acento, passou a ser sair. Outra palavra, metro. Não tem acento. Quando eu coloco o acento, vamos lá. Qual é a sílaba tônica, a sílaba forte? Para a gente identificar onde é o acento. A gente pode chamar a palavra. Metrô. Então, o acento vai ser no final. Então, ela era metro de medida e passou a ser metrô, onde a gente pode pegar um metrô, estação de metrô, certo? Que é um meio de transporte. Aqui a gente não tem, aqui em Natal, tá certo? Geralmente é em São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente vai encontrar metrô. Mas ele é como se fosse uma espécie de trem, tá certo? Então, a gente vai ter aqui camelo. Camelo não tem acento, mas a gente pode chamar camelô. Camelô terá um acento fechadinho, que é o lô, o som abafado, o som fechado. Então, teremos camelô, que muda para aqueles ambulantes que tem um bocado de lojinhas uma em cima da outra, que é chamado de camelô. Teremos país. País não tem acento, mas a gente pode chamar país. O is vai ter o acento agudo e vai ser país, certo? Brasil, Estados Unidos, Paris, entre outros. País, tá certo? Então, essas foram as palavras que ela muda o sentido conforme o acento.
Vou trazer para vocês outras palavrinhas para a gente diagnosticar onde é o acento. Cipó, pó, o acento será agudo. Cipó. Bambolê, bambolê, a sílaba é mais forte. Lê, o som é aberto ou fechado? Fechado. Então, teremos o acento circunflexo. Ambulância, lância, ambulância, lã. O acento, ele é fechado, o circunflexo, porque a sílaba, ela é fechada, tá certo? Teremos açaí, açaí. O acento vai ser no i e vai ser acento agudo, porque o i é aberto. Teremos acadêmico. Vamos chamar? Deixa eu ajeitar aqui. Acadêmico. Teremos o som fechado. Acadêmico. Certo? Então, essas foram as palavras que a gente identificou aonde eram o acento. A gente vai realizar nossa atividade de gramática na página 28. Então, vocês realizarão essa atividade. Separe as sílabas das palavras, pinte de vermelho a sílaba tônica e acentue corretamente. Número 2. Complete as frases com uma das palavras das duplas do quadro. Você vai olhar as palavras do quadro, as duplas, e colocar nas frases a que melhor fica, tá certo? Número 3. Pinte o quadrinho do grupo de palavras que estão acentuadas incorretamente. 4. Procure no diagrama as palavras que estão acentuadas. Copie-as e explique por que estão acentuadas. Número 5. Responda a adivinha abaixo. Tem a adivinha e você vai responder abaixo, tá certo? Então, realize a atividade da página 28. Na próxima aula será português e essa explicação também servirá para português, tá certo? Caso vocês necessitem, podem vir no vídeo de gramática para poder realizar a atividade de português. Um grande beijo, meus amores, e em breve estaremos juntos. Tchau, tchau!